De volta com Frente a Frente, que hoje recebe King El-Hel, ele que é coordenador do Núcleo de Estudantes Africanos aqui em Alagoas e nos fala sobre uma programação que acontece no período de 25 a 27 de maio, com atividades centralizadas lá na reitoria da UFAL, para destacar justamente a importância do intercâmbio africano, o histórico dos estudantes que participam desse intercâmbio aqui em Alagoas. E também trazer as questões que envolvem a autonomia dos povos na África, a forma de nós brasileiros colaborarmos no sentido desta autonomia, enfim, das oportunidades que se podem criar a partir da informação. A informação de que a África é um continente que oferece condições para o desenvolvimento e para investidores no mundo inteiro. Eu pergunto, pela posição estratégica do continente africano, quais são as perspectivas que se tem da União Africana quanto ao que acontece hoje lá, ainda sob o efeito das colonizações? Então, acho que o objetivo, claro, assim, é de poder cortar esse cordão umbilical que a África tem com a Europa, principalmente, certo? Eu sei que é uma tarefa muito difícil, vai ser uma luta muito, como é que eu vou dizer? Árdua. Mas a gente vai tentar, sonha. Certo? A gente sonha que essa luta, né? Podem ser realizados, pode ser realizado. Eu acho que basta a gente formar um bloco muito consolidado, que essa União Africana venha a ser realmente verdadeira, para que a gente possa cortar realmente, né, esse cordão umbilical. Então, acho que a África atualmente é um continente como é que eu vou dizer mesmo, com muitas coisas a oferecer ao mundo no geral, certo? Às vezes tem certas pessoas, certos países que ficam com medo, né, desse empoderamento do continente. Vamos imaginar que o continente africano passe a ser a menina dos olhos dos novos investidores no mundo. Não é? Inclusive já está sendo. Pois entendeu? Eu digo numa proporção maior, exatamente, e de uma forma mais rápida. Isso vai preocupar o continente europeu. Né? É isso aí, que eu digo, daqui a uns 50 anos, a África não vai ser mais o continente que migra para os outros continentes, mas a África vai estar recebendo muita gente de outros continentes, até porque vai ser lá que vai estar tendo obras, construções, vai estar tendo empregos, até porque o continente europeu hoje em dia está praticamente saturado, não se tem mais o que fazer, porque já está praticamente todo feito. É uma tendência natural o desenvolvimento chegar ao continente africano. Exatamente, isso é um fato, pode levar ainda uns anos, mas chegará. As tensões da África e os efeitos migratórios, como vocês acompanham essas questões? Então, a gente costuma ver nas mídias que quando está tendo esses conflitos, no geral, falam da África, certo? E eu queria sublinhar aqui que a África é um continente com 55 países. O meu país, por exemplo, nunca conheceu a guerra, é um país muito pacífico, uma república onde temos um presidente, ministro, deputados, e todo mundo é livre de fazer o que quiser. Ele pode, assim, seguir a sua religião, todo tipo. A liberdade ali realmente é assegurada. E em alguns países africanos, infelizmente, ainda existem, né, essas tensões. Principalmente... Causadas principalmente conflitos religiosos e também... Né, tribais. E também por conflitos econômicos. Até porque eu não vou estar julgando muito aqui, eu não participo ativamente nem do que acontece nesses países, mas a gente percebe que os países que têm muitos potenciais, assim, que são naturalmente ricos, que sofrem, né, desses conflitos, que sofrem desses problemas. Que nem faz sentido. Que não faz sentido. Não é? O Congo, por exemplo, é um país africano que tem tudo para dar certo. Tem as melhores terras do mundo, tem recursos naturais incríveis,
tem cartas postais muito massa, muito legal, eu vou dizer. Muito massa, muito legal. E também tem, né, um subsolo muito rico. E eu ainda não consigo entender porque esse país não está sendo assim visto num ponto de vista econômico. Na perspectiva de desenvolvimento. De desenvolvimento. Certos dizem, né, que realmente é por causa de todas essas riquezas que tem. E outros dizem que o Benin, por exemplo, nunca conheceu conflitos porque não tem praticamente nada como recursos naturais. Mas então, tem a inteligência humana. Tem inteligências humanas. É. E alguns, a gente pode sim, citar uns 5 países onde realmente existem esses conflitos e queremos ver, né, esses países melhorar do ponto de vista, né, social e econômico. Bem, esse projeto cultural 25 de maio, que é o Dia da África, e que tem um simbolismo fortíssimo na comunidade africana. Como foi criado? Então, foi criado em 1963, foi uma Assembleia Geral, uma reunião de 30 presidentes africanos que decidiram, né, criar esse bloco. Acho que eles se espelharam na União Europeia para poder criar esse bloco, para que esses povos possam ter assim um banco, ter objetivos, para que o continente possa se desenvolver. Até porque quando a gente sai, a gente deixa de ser beninense, congolês para ser africano. Então, esse continente tem que trabalhar em um conjunto. Nessa unidade. Até porque não existia tantos países. Os europeus que dividiram martelaram, né, esses países em pequenos pedaços. E essa União Africana chegou realmente para que os países possam sentar, pensar no conjunto, pensar em o que eles podem fazer para melhorar as coisas. Não, como dizem, né, a união faz a força. Pois é, e colaborar no desenvolvimento de uma nação, isso significa um equilíbrio nas relações. Exatamente. Né? E ainda existe, né, a África tem vários países e não consegue ter essa troca comercial. Porque esses nossos colonizadores ainda, né, exigem que a troca tem que ser feita de uma maneira unilateral, então tem ainda uma série de normas que esses países têm que respeitar. Então a União Africana hoje em dia está vindo com novas propostas para poder quebrar, né, essas regras que não favorecem, né, o crescimento do continente. Por exemplo, os países francófonos que usam a moeda que é o franco, que ainda é produzido na França, tem que pagar praticamente 400 bilhões de dólares por ano. Isso não tem sentido. E essa taxa tributária que inventaram, a gente não sabe o porquê e estamos querendo mesmo resposta desses presidentes que estão lá. Se submetem a essa... E por que se submeter? Por que pagar isso? Já somos independentes, então por que deixar, né, essa parte? Que acontece no Brasil. O Banco Central não consegue baixar os juros até para favorecer ao Brasil a pagar a sua dívida interna. Né? Favorece sim aos bancos, né? Não são os investidores da produção do trabalho, mas os investidores dos papéis. Então, nós jovens, nós dessa nova geração, queríamos saber, né? Tirar umas dúvidas, por que ainda as coisas estão assim? Por que esses presidentes ainda aceitam pagar essas taxas? Então, o que isso traz de bom para o continente africano? Absolutamente então, nada. Esse é nosso questionamento e espero que daqui para lá a gente consiga ter respostas. Bem, vai se falar muito da experiência de quem sai do continente africano para outros países, no caso o Brasil, aqui o estado de Alagoas, mas também haverá a palestra de um professor brasileiro que passou 14 anos na África, né? Então, ele passou 14 anos na África, principalmente no Camarões, onde ele conheceu, né, ele fez um trabalho humanitário, onde ele foi dar aula de português, de francês, e realmente ele aprendeu muito, né, com a cultura africana. Aprendeu muito
porque ele acabou sendo, né, um artista plástico, ele trabalha com as artes africanas, trabalha com as tradições africanas, e eu consegui bater um papo com o professor Paulo, onde ele é de Recife? De Recife, onde ele conseguiu me dizer que ele disse assim, eu vou usar umas palavras que ele falou, eu fui para a África, principalmente para os Camarões, esperando algo, e quando eu cheguei lá eu vi outras coisas. Então, por exemplo, as questões ligadas a mitos, mitos, tradições. Então, tudo isso ele vai estar contando, porque pensava que também, né? verdades, ele achou que ele ia chegar lá, ver um monte de gente na mata, essas coisas todas que ele disse, até engraçadas. Mas não é só do continente africano, não. Há muita gente no mundo inteiro que acha que no Brasil a gente come insetos. Quer dizer, não digo insetos porque isso é uma questão cultural. É, cultural. Mas atribui aos brasileiros uma condição muito bem precária. atrasada. Exatamente. Então ele disse, eu fui com uma expectativa, eu vi outras coisas, o que eu pensei que eu não ia ver, e eu vi lá também. E ele vai estar contando, né, a história dele lá. E seria muito legal, eu aprecio muito, e ele faz um trabalho bacana com as máscaras dos camarões, de uma etnia lá, com que ele teve muito mais contato. Ele estará contando as tradições, os mitos e as verdades. Perfeito. Isso é estimulante para quem deseja fazer o intercâmbio. Não é? Inverso. King, sim. O que dizer, como vocês acompanham a situação do Brasil, que passa agora por uma crise econômica, que nasceu de uma crise política e redundou numa crise econômica, e com os casos, não é, de corrupção que estão sendo apurados por meio da Operação Lava Jato? Então, é um assunto muito difícil, né? Delicado. É delicado também. E realmente, acho que eu peguei a pior parte do Brasil. Então... Como é? Eu vou interromper, me desculpe a sua resposta, mas já para você pensar no que pode nos dizer sobre o que as pessoas lá fora, sobretudo no seu país, pensam do que está acontecendo no Brasil. Então, eu vou pegar o caso mais assim interessante, né? Porque eu falo mais com meu pai, e ele ligou para mim esses dias e disse assim: meu filho, o que está acontecendo com o Brasil? As informações que estão chegando no Brasil atualmente não são informações assim muito legais. E antigamente, antes de te mandar para lá, o que chegava era coisas muito interessantes. O Brasil era primeiro em tudo, o Brasil criou o BRICS, e a gente estava vendo o Brasil realmente chegar na patamar dos países desenvolvidos. Mas por que, né, essa situação atualmente? Eu digo, pai, é uma situação muito complicada que eu estou vivendo também aqui, muito delicada, usando essa palavra, e que realmente está tendo, como que se disse, está mostrando, né, um lado negativo do Brasil. O que nós não queremos, né, o que toda a população brasileira não quer. E, inclusive, a gente quer mostrar, né, um lado bom. Mas acho que a gente tem que passar por esse processo de desmendar, né, de mostrar, né, as coisas, de dizer que realmente o Brasil está passando por essa fase de corrupção. Isso todo mundo tem que saber, e todo mundo tem que tomar a sua responsabilidade para que a gente possa deixar esse lado da corrupção para trás, e que essa nova geração possa tomar a frente das coisas de uma maneira mais interessante, e que a gente possa pensar no conjunto do que em si próprio. Acho que o que levou o Brasil realmente a esse caos mesmo é a corrupção, que nós vimos bilhões de reais que foram assim mandado para fora, que foram parar no bolso de alguns, e isso reflete, né, na população, 13 milhões de desempregados. E nos serviços também, nos serviços, públicos, inclusive, né, na universidade está tendo cortes, e isso não favorece a comunidade africana também, né, que
estamos tendo subvenções de investimento no continente africano, tudo hoje está praticamente parado, e isso frustra um pouco e deixa um pouco a situação tensa. Mas a gente não pode assim, interferir, né? Deixar o trabalho que está sendo feito e bem feito continuar para que a gente possa ver, né, melhorias, né, nos próximos anos. Mas acredito que isso é uma fase, dizem que todo recomeço passa por isso, e acredito que depois vai ser só sucesso. Tomara, não é? Que as boas perspectivas se coloquem, porque depois que chega-se ao fundo do poço, não há como mais mergulhar, não é? Tem que emergir. Né? Vai ser muito difícil, mas a gente vai, né, muito positivo, com positivismo, para que realmente, né, tudo dê certo no futuro bem próximo. Bem, o que dizer da programação propriamente dita? O que é que vocês pretendem ampliar, fazer dessa programação, chamar a atenção de quem está fora dos da universidade? Então, a programação, como a gente começou aqui no dia 25, estamos trazendo, né, essas palestras para realmente, né, falar um pouco sobre o continente africano. Mas eu queria muito chamar a população através de um trabalho que nós queríamos fazer, que quando você pega 50% da população brasileira, de mais de 100 milhões de habitantes que são negros, e que eles não conseguem aceitar que são negros, é muito preocupante. A gente acaba percebendo, né, que a imagem negativa do continente africano não consegue ajudar o afrodescendente brasileiro a se valorizar. Nós vamos chamar agora o nosso segundo intervalo. Certo. Já estou sendo orientada aqui nesse sentido, mas a gente retoma essa questão da autoestima, né, dos negros no Brasil, que contraria justamente o que ocorre no continente africano. Isso aí. A gente volta em um minuto. Obrigado.